Bom dia, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para trazer uma reflexão sobre nós, né? Sobre nossa vida. Tá tudo tão difícil, né? Tá tudo tão complicado. Estamos vivendo em meio a uma pandemia e me veio uma reflexão sobre nós como igreja. Porque tá tão difícil, né, para alguns crentes, para a igreja, tá tão difícil para alguns cristãos se manter firme na fé. E eu fico pensando se estamos preparados para o arrebatamento, para a vinda de Cristo. Porque hoje em dia nas igrejas tá tudo tão diferente. Existem pessoas que não conseguem mais, né? Ter uma reverência na casa do Senhor. Tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas não conseguem negar a si mesmo, que fazem tudo pela obra do Senhor, mas não conseguem, não são dizimistas, não são ofertantes. Falta reverência na casa do Senhor. As nossas crianças, os nossos filhos, né? Muitas das vezes fazem da casa do Senhor uma bagunça, ficam correndo dentro da igreja. E a gente muitas das vezes acha engraçado, acha bonitinho, mas é uma falta de reverência. E a gente às vezes fica constrangido em poder falar isso, porque muitas das vezes são filhos de obreiros, são filhos de líderes, e tem feito da casa do Senhor uma falta de reverência. Porque quando nós estamos diante de um juiz, diante de uma entidade, de alguém que de nome, a gente tem que ter reverência, né? A gente tem que ter uma postura. E na casa do Senhor a gente vê que não tem sido assim, né? As crianças correndo dentro da igreja, gritando, enquanto a partir dos adultos, né? Nós, uma conversaiada dentro da igreja, né? A gente quer tratar de assuntos pessoais dentro da igreja, a gente escolhe o horário do culto para conversar algum assunto que ocorreu durante o dia, que você não viu a pessoa e você quer tratar desse assunto justamente na hora do culto, na hora da igreja. E a casa do Senhor vai ficando assim, sem reverência. Um falatório dentro da igreja porque a gente quer conversar na hora do culto. Água. Quem aqui bebe água em casa constantemente? Quem aqui na sua casa bebe água 3, 4 vezes em menos de 2 horas, né? A gente não faz isso, mas chega na igreja, a água da igreja é santa, a água da igreja é mágica, porque a gente quer beber água toda hora na igreja. A gente levanta toda hora para ir na igreja, a gente tem problema urinário, que toda hora a gente quer ir no banheiro. Isso é só nos cultos, só dentro da igreja. A gente vai em um médico, a gente vai fazer um exame, a gente fica quantas horas que for necessário até a nossa vez, sem beber, sem comer. Mas na igreja não, os nossos filhos precisam comer dentro da igreja, as crianças precisam se alimentar dentro da igreja, precisa se levar biscoito, precisa se levar suco, precisa se levar um monte de coisa, porque as crianças precisam comer dentro da igreja. Vamos parar, igreja, vamos refletir. É falta de reverência. E Deus, ele tá vendo isso. Deus, ele tá vendo com tantas pessoas falando, arrumando desculpa, arrumando pretexto de não ir na igreja, entre outras coisas, mas Deus tá vendo e ele não aceita porque ele sabe que é mentira. Ele conhece a intenção do coração, ele sabe o que é verdadeiro. Então que nós venhamos refletir como igreja em meio a essa pandemia toda. Nós estamos realmente servindo ao Senhor. Nós estamos realmente defendendo o Evangelho. Jesus, ele está querendo que nós venhamos ser novamente a igreja que vai aos pés da cruz, a igreja que vai atrás da cruz, que acredita na cruz, que pregue a cruz, que fale a verdade. Então que nós precisamos, em nome de Jesus, voltar à nossa essência como igreja. Nós precisamos voltar ao início, onde está na igreja era um lugar maravilhoso, onde está na igreja era um lugar que nós entramos para realmente adorar o Senhor, sem mimimi, sem frescura, sem um monte de bobeiras que a gente acaba implantando no nossos cultos. E a gente vai achando que está adorando ao Senhor, mas na verdade nós estamos indo para a igreja, para fazer da igreja um parque de diversão, uma praça de alimentação, um parque onde a gente se encontra com amigos, e não é igreja, é lugar que você entra para adorar. Igreja você vai para se encontrar com Deus.
E muitas das vezes a gente vai na igreja e não se encontra com Deus, porque a gente faz tudo menos ter um encontro com Deus na hora do culto. E que nós possamos voltar novamente à nossa raiz. A nossa raiz é a cruz. Tá? Ter reverência na cruz, ter reverência diante de Deus, na casa do Senhor. Por isso que muitas das vezes os nossos cultos não acontecem nada extraordinário, não acontece curas, milagres, porque nós, vocês como igreja, tem feito da casa do Senhor qualquer outra coisa, menos um lugar de adoração. Eu sei que não são todos, mas há uma maioria por aí fazendo da casa do Senhor um local sem reverências. E muitas das vezes são assuntos que a gente fica sem jeito de falar, porque o irmãozinho vai ficar triste, porque a irmãzinha vai ficar triste. Não, nós temos que falar a verdade, pregar a cruz. Precisamos voltar a ter reverências na casa do Senhor. E sem falar muitas das vezes o nosso comportamento, a nossa postura. A gente muitas das vezes vai muito indecente para a casa do Senhor. E provoca, às vezes, coisas, emoções e sentimentos que a gente, às vezes, se constrange, mas, às vezes, é a nossa forma de estar diante de Deus. Precisamos voltar, precisamos ter essência de Deus, essência da cruz. E a cruz é negar a nós mesmos. A cruz é negar a mim mesmo, as minhas certezas, as minhas razões. A cruz. É a cruz que me leva ao céu e nós precisamos estar preparados como igreja para ir morar no céu, sem mancha, sem mácula, sem historinha, sem desculpa esfarrapada. Tem pessoas que não vão na igreja por causa disso, vai ficar doente lá, mas vai para tudo quanto é lugar, menos ir na igreja. Vamos parar com isso. Nós somos a igreja e Deus está contando comigo e com você. Então vamos nos erguer, vamos nos levantar e ter reverência na casa do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a cada um de vocês e seja firme, seja constante. Vamos rever os nossos princípios, vamos rever as nossas manias, vamos rever as nossas certezas, porque a única certeza que temos é que Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar e te salvar. E que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.